Oi, voltei. Caí aqui, desconectei a internet, estava com outro Wi-Fi, mas consegui retornar aqui. Então, gente, boa noite a quem já estava e retornando aqui. Então, hoje a gente vai conversar, né, sobre a minha vida, um pouco da minha trajetória, um pouco desse caminho que eu fui desbravando, né, a minha jornada de vida, do autoconhecimento e como que eu hoje estou desenvolvendo todo um trabalho voltado para a área da família, das relações, da afetividade, da maternidade, né? Mas tudo isso iniciou há bastante tempo atrás. Então, eu sempre fui uma pessoa muito simples, eu venho de uma família que também foi muito simples, com valores muito fortes, com princípios muito fortes, né? E que me deram bagagem, que me deram estrutura, que me deram dignidade, né? Para que eu conseguisse enfrentar muitos desafios. Claro que também tinha muitas questões que não eram resolvidas na minha vida, que eu não conseguia me entender. E isso gerava muitas frustrações, também na área de relacionamento, na área de trabalho, enfim. E eu não conseguia ter esse entendimento sobre mim mesma, né? Eu não conseguia ter a visão que eu tenho hoje sobre a vida. Então, desde pequena, eu comecei a trabalhar com 14 anos. E aí, eu trabalhava como babá, depois eu trabalhei como vendedora, trabalhei como caixa, até conseguir um estágio na prefeitura. E por que que eu comecei a trabalhar tão cedo, né? Tipo, 14 anos, não teria tanta necessidade. Minha família, sim, não tinha um grande poder, né, aquisitivo, mas também não passava tantas necessidades. Mas eu, no meu interno, no meu interior, me chamava já desde aquela época para que eu fosse empreender, para que eu fosse olhar para a vida e conquistar as minhas coisas, né? Não ficar na dependência dos outros, mesmo que naquele momento não tinha consciência, não tinha nem noção de muitas coisas da vida, né? Tava iniciando a minha jornada para ir para esse mundo externo, né? Fora da proteção da família, dos pais. Mas eu tinha esse desejo de conquistar as minhas coisas, então eu comecei a trabalhar cuidando de criança, daí recebia pouco, enfim, e ia conquistando as minhas coisas, até que eu entrei na prefeitura e ali eu já tava começando a cursar serviço social, né? E fui evoluindo a minha vida dentro desse espaço. Então, tudo que eu aprendi quando eu comecei a concretizar, ficar mais madura, né? Eu aprendi muito dentro do poder público. Como lidar com as pessoas, como atender as pessoas, né? E trabalhando muito com todos os públicos, assim, desde gestante, atendendo pessoas com deficiência, atendendo faixas etárias diferentes, os idosos, os adolescentes, as crianças, né? Então eu tive bastante experiência dentro dessa área que foi me desenvolvendo muito enquanto ser humano, né? Mas ainda assim tinha muitas coisas que não se encaixavam naquela época e eu também não tinha o entendimento, né? E muito eu acabava me frustrando em função do trabalho. Eu gostava de trabalhar com o público, mas eu não gostava da forma que era executado muitas das políticas sociais, né? E eu vejo que hoje ainda é, né, muito engessado o que é dentro da política pública. E a gente tem que se adaptar, né? Então,
se eu quero estar lá naquele espaço, eu tenho que me adaptar àquelas normas, àquelas ordens que vêm e a gente tem que desenvolver. Mas isso não me preenchia, né? Não me preenchia. Até que em algum momento eu fui também convidada a ser gestora da assistência social. Então eu fiquei como secretária, conduzindo toda uma equipe, né? De CRAS, de CREAS, na época tinha até restaurante popular. Então a gente conversava muito entre equipe, mas ainda tinha muitas coisas que internamente não me eram satisfatórias, não me preenchiam, não faziam sentido para mim. Eu estava bem dentro, pensando que numa evolução de carreira, né, dentro do serviço social. Eu já tinha passado por estagiária, já tinha sido concursada, já tinha assumido uma secretaria. Então, eu tinha feito uma trajetória legal, né, dentro do serviço social, tinha conseguido conquistar muitas coisas ali dentro daquele espaço, mas não sei, tinha algo dentro do meu coração que dizia que não era aquilo ainda, e muita confusão interna, até que eu acabei tendo um momento de ansiedade, de depressão, né? E as coisas foram evoluindo. Eu tive um momento também de síndrome do pânico. Então, eu ia buscar tratamentos nessa época com psiquiatra, com médicos e mascarava o sintoma, tomava os remédios, fazia o tratamento, parecia que ficava bem, voltava tudo de novo, né? Porque no fundo, o que eu estava precisando naquele momento era assim, dar passos diferentes, olhar para a vida de uma forma diferente. Mas naquele momento eu não me sentia capaz e eu não tinha consciência que eu podia fazer diferente. Na minha cabeça, eu já estava concursada, já tinha uma formação, né? Já tinha conquistado muitas coisas dentro da área, já tinha feito uma especialização em família, né? Então já tinha também ali uma continuação do meu estudo, né? E eu achava que aquilo ali era o suficiente. Eu não conseguia ter uma visão além, né? E daí começou aquele conflito, esse conflito interno, o que eu vou fazer, não é isso. Aí sempre em paralelo, e eu não observava o quanto eu tinha uma veia empreendedora, mas eu não observava isso. Porque sempre em paralelo eu mantinha alguma venda, né? Ou eu vendia roupas, assim, extra, né, ao trabalho, ou eu vendia alguns cosméticos, ou eu vendia até um momento em que eu resolvi, com o valor que eu tinha guardado, né, financeiro, investir numa franquia de depilação a laser. Então eu dei esse passo, enfrentei, coloquei essa franquia a serviço numa cidade vizinha, né? Então eu me desdobrava entre a prefeitura e me desdobrava me deslocando também para esse trabalho nos finais de semana, no sábado, né? Para fazer o atendimento do laser na cidade de Frederico Westphalen. E eu não percebia o quanto a minha essência já estava me chamando para eu sair daquele espaço. Só que eu não sabia como, não conseguia entender. E eu só tinha vontade de fazer mais, né? E muitas coisas ali dentro do espaço do poder público me incomodavam, como essa questão da estabilidade, de eu querer conquistar mais coisas e saber que eu tinha um limite financeiro, porque existem as visões, faça chuva ou faça sol, tu vai ter aquele valor no final do mês, mas também não vai ter mais que aquilo, né? Então, às vezes a gente tem sonhos maiores e acaba se podando por não enxergar a nossa capacidade de ir além. E aí, eu
com esses conflitos internos e o que que eu faço, e vou para o laser, vou para a parte da estética, não vou. E toda essa confusão e fazendo o tratamento também para depressão, né? Eu acabei encontrando um outro caminho, né? Que foi a aromaterapia. Ela entrou na minha vida como um despertar, né? Em algum momento eu me dei conta de muitas coisas que eu tinha que fazer na minha vida, de mudanças. E essas mudanças, elas foram me trazendo tanta consciência e trazendo tantos aprendizados que eu não consegui mais voltar atrás com a visão que eu tinha antes, né? Então, ainda nesse processo, eu acabei deixando então o tratamento alopático, me voltando bastante para as terapias, continuava dentro do poder público, dentro da assistência social. Fiz uma transição de municípios, né? Fui para o município de Frederico Westphalen, e lá eu permaneci 2 anos. Então, eu continuei com a depilação a laser e, em paralelo ao concurso público de assistente social lá, né? Maurício, você tá querendo entrar na live, Maurício? Vamos te chamar aqui. O que que tá? Oi! Oi! Que Como é que surpresa! você Eu tô está, aqui Marielle? contando minha história. Eu achei muito bonito. Eu tive que vir participar aqui. Primeiro, para te saudar, acho muito legal, sou muito fã da participação que tu tem, isso é interessante. Quero saudar todos vocês, especialmente quem está nos assistindo agora. Marielle, meu amigo Jefferson, saudade de vocês, Sempre foi muito sim. legal. Então, vamos, me ajuda aí a contar minha história. Eu acho que o mais incrível, se tu me permite dizer, é que todas as histórias elas passam por um grande momento de superação. É um momento onde você tem que escolher como você vai escrever ou vai deixar o destino te guiar. E as pessoas, naturalmente, elas têm muito medo de se desafiarem e deixam o destino tocar para elas. Por quê? Porque a culpa nunca é delas e elas podem ser vítimas. Na verdade, o que dá o pulo do gato é a gente entender que a caneta está na nossa mão e a gente escreve a história. O sucesso ou o fracasso só depende da gente. E mais ainda, pessoal, se me permite falar com o teu público, muitas vezes tu fracassa para conseguir aquele sucesso. O que ela está contando e está falando a história. Eu me meti, e me meti até para fazer um merchan também, se me permite. O merchan é que amanhã é o 2º episódio da minha live chamada Duplo Sentido, onde eu converso com Márcio Chagas da Silva, André Américo. E na sexta-feira, posso contar um segredo? Dia 7? Posso? Pode, agora se sinta à vontade, vamos deixar acontecer. Então tá, dia 7, eu vou falar com quem? Com o Jefferson Boeira. A gente vai fazer um bate-papo sobre a Covid. Mas não é só assim sobre a Covid como você ouviu sempre. É para você ver como os médicos pensam. Eu quero provocar o Boeira porque eu falei com ele. Vocês acompanharam? Eu falei com ele há muito tempo atrás. Agora eu vou falar com ele de novo. E eu tô passando aqui, fiz a minha invasão dessa queridíssima, e eu te agradeço tanto a oportunidade que tu me deu de poder conversar contigo. Estou esperando o convite. Foi uma surpresa boa, não tava esperando. Tava aqui no meio da... Estou esperando o convite para ir falar. Estou esperando o convite. Eu quero o convite. Claro, vamos marcar sim a nossa live. Eu quero muito. E quero que vocês, quem está me seguindo e que está vendo aqui, conheçam a Marielle, porque ela toda semana tem histórias muito boas, tem papos muito legais, ela tem uma vivência especial, ela vai contar para vocês visões, não só a simples visão de uma pessoa que pensa, mas a visão de uma mulher lutadora. Então vocês não podem perder, e daí vocês estão na agenda, que na quarta vocês assistem a Marielle Boeira, na quinta vocês vêm comigo, com o Márcio Chagas e com o André Américo, no Duplo Sentido, que a gente vai provocar. A gente só provoca, viu? Só provoca.
Tu acredita que eu consegui perguntar para um ex-árbitro de futebol qual foi o grande mico da vida dele? E ele respondeu: ah, fora um papo sério. E sexta-feira agora eu vou falar, e estou divulgando em primeira mão, porque a divulgação começa amanhã. Eu vou falar com o meu amigo Jefferson Boeira, que é amigo, é irmão, esse é da família. Esse é da família e o papo é muito bom, né, querida? E me conta, aproveitando já que eu já invadi, já estou aqui me metendo, me conta aí para mim, se tu pudesse dar um conselho sobre a vida, para todo mundo que está nos assistindo, qual seria o conselho que tu daria? Um conselho, eu acredito que é a autorresponsabilidade. Muito bom. É olhar para a vida como nós somos os responsáveis pela nossa vida e pelos nossos resultados. Não é o outro, não é o espaço onde a gente está, não é a educação que a gente teve, e sim aquilo que a gente escolhe fazer todos os dias, né? É isso que vai trazer os nossos resultados e que vai levar a gente aonde a gente imagina, onde a gente quer, as nossas conquistas, enfim. Autorresponsabilidade. Acho que esse é o. Era onde eu ia chegar também na minha história aqui, na minha Ah, viu consciência, só? onde E eu eu dei tomei de spoiler. consciência. Tony Hã? Rocks Oficial, eu beijo você amanhã. Vou me despedir de vocês aqui, porque eu acabei de chegar no meu escritório, eu só tinha que passar para dizer que eu sou teu fã, que eu adoro assistir as tuas lives, eu tô sempre conectado, e quando eu não consigo assistir, eu vou depois dar uma olhadinha bisoiada no IGTV, lá para ver. Adoro, um beijão para vocês. Sexta-feira, Obrigada. eu e o Jefferson, eu posso apertar o Jefferson? Posso perguntar, fazer pergunta pesada para ele? Claro, tem que pegar ele mesmo. Ele tem muita bagagem, ele vai conseguir te ajudar aí. E para me despedir, duplo sentido, amanhã, 21h30. Hoje a minha live foi para passar, para apresentar para vocês, do meu público, essa guria maravilhosa. Fiquem com ela, curtam, porque ela tem muito a dizer. Marielle, um beijo no Obrigada. teu coração, querida. Tchau, tchau. Tchau para você. Até amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Até. Gente do céu, que surpresa, né? Tava aqui no meu raciocínio pensando como que eu ia contar toda essa minha trajetória, minha história, e chega aí o Maurício também, adoro ele, muito querido, é amigo do Jefferson, mas agora já é meu conhecido, meu amigo também, e eu vou convidar ele para uma live. Vamos marcar a nossa data aí, tá? Obrigada pela tua participação aí e por trazer o teu público aqui também. Deixa eu voltar agora para minha história aqui de vida, aonde foi que eu parei, né? Acho que eu estava falando no momento onde eu fui para outro município, né? Larguei de um concurso público, fui para assumir um outro e também estava ali com essa situação da depilação a laser. E foi indo num processo de trabalho e sobrecarga de trabalho. E aí, conhecendo a aromaterapia, fiz a formação, né, em aromaterapia. E nesse uso com os óleos essenciais, trazendo toda uma perspectiva, né, desse autoconhecimento, de reflexão sobre mim mesma, do meu caminho de vida, revendo os meus valores, os meus princípios, o que eu estava fazendo, né, que resultado que eu estava tendo. Eu tomei consciência de muita coisa. E foi o momento em que eu decidi que eu não queria mais ficar no poder público, que eu não queria mais ficar dentro dessa estrutura, né, que não condizia mais com os meus valores. E eu também percebia que sim, eu podia entregar muito mais. Mas naquela época, imagina, eu não tinha consciência, né, não tinha desenvolvido muitas habilidades, então eu não me achava merecedora. Eu, quando era convidada para algum evento, evitava de ir assim para me expor, para falar. Achava que eu não era boa o suficiente. Tenho consciência que no momento em que eu conduzia a equipe, né, da assistência social, hoje, com a consciência de hoje, se eu voltasse atrás, eu faria muitas coisas diferentes, né? Conduziria com certeza de uma forma
muito diferente, né? Mas naquele momento eu fazia aquilo que eu achava certo, com a consciência que eu tinha, com as ferramentas que eu tinha, né? As ferramentas emocionais que eu tinha naquela época. E aí eu resolvi sair então e dizer, não, eu vou empreender, eu vou em busca daquilo que eu quero, em saber que eu posso entregar muito, muito a mais para as pessoas e que aqui dentro do poder público eu não posso. Por que que eu não posso? Porque existem as normas, existem programas sociais que já vêm com uma formatação, né? E tu só vai executar aquilo. E muitas coisas eu não concordava. Então, se era para eu viver uma vida em frustração, né? Uma vida dentro de um lado vitimismo, né? No sentido, ah, não tá legal, gostaria de ganhar mais, mas reclamo de onde eu tô. Acho que a prefeitura tem que me pagar tudo. Acho que a prefeitura tem que pagar as minhas capacitações, né? Tipo, ficar ali numa estagnação, eu não era aquilo que me satisfazia. Então, ou ficar parada no tempo, só esperando vir as ordens e a gente executar, tinha muitas coisas que não era assim que eu queria trabalhar, né? Não era assim que eu me via. Eu me via entregando mais, podendo colocar a minha essência, aquilo que eu acreditava, e muitas coisas que eu acreditava também não podia falar, né? Naquele momento, a gente tem que ir se adequando aos espaços que a gente está. E tá tudo bem, né? Ou a gente permanece naquele espaço e não reclama, ou se tem algo incomodando, a gente precisa partir para ação. Para isso, a gente precisa desenvolver habilidades internas, né? Então, foi o que eu fui em busca, né? Com as terapias, com as formações, com os cursos de desenvolvimento, de autoconhecimento. E sim, os óleos essenciais fizeram muito parte disso. Eles sim despertam a consciência. Se tu tá com um profissional te acompanhando, com certeza você vai ter muitos insights, muitos desbloqueios emocionais e que você vai ter uma mudança de rota na tua vida, né? Mas você precisa estar em acompanhamento também. Então não saiam por aí comprando só porque a Mari falou na live que óleo essencial é bom, saiam ali comprando e usando sem acompanhamento, porque aí talvez vocês não consigam ter todo esse acompanhamento e noção, né, do que está acontecendo na vida de vocês. E sim, quando a gente toma consciência das mudanças, a gente tem consequências. Então a gente vem com a autorresponsabilidade, que era o que eu estava falando para o Maurício antes, né? A gente precisa ser responsável, autor da nossa vida e assumir as nossas escolhas. Então, no momento em que eu decidi, não, poder público não é mais para mim, não faço mais parte disso aqui, agradeço o meu momento, sou grata a tudo que eu aprendi aqui, a minha trajetória, mas não consigo mais me ver aqui. Eu preciso pedir demissão. E como que a gente faz isso, né? Depois de tanto tempo, a gente parece que não sabe fazer outra coisa. Então, é um risco. Sim, é um risco que se corre iniciar do zero. Mas os ganhos e a satisfação que tu tem depois é muito maior, né? Então, só de saber que hoje eu tô conseguindo tocar várias vidas, que eu tô conseguindo ter um retorno tão grande e que me preenche, eu já sou grata pelas decisões que eu tomei. E com certeza eu tive que assumir muitas responsabilidades, muitas consequências, né? E tá tudo bem, são as nossas escolhas. Então, isso também tem que ficar claro. Quando a gente define algo na nossa vida, né, a gente tem que ter essa consciência e sair do vitimismo, porque não é os outros que estão nos afetando, não era talvez os espaços ali que estavam tão ruins ou as pessoas ao meu redor, eram conflitos internos meus, né? E o momento em que eu tomei consciência, eu tive que fazer essas mudanças e dar esses passos a mais. Claro, aí
Depois veio o Jefferson na minha vida, né? Que hoje é o meu marido. E as coisas foram evoluindo de uma forma mais rápida. Aquelas decisões que eu já tinha tomado acabaram seguindo um percurso bem mais rápido. Mas também devia ser assim, acho que eu vibrei isso, né? E aí veio a maternidade, então veio tudo junto, né? E esse processo que eu já estava em amadurecimento, que eu já estava em organização da empresa, de sair do poder público para empreender, para lançar um produto, foi tudo muito mais rápido, né? E hoje eu percebo o quê? Que eu consigo ter mais liberdade, que eu não estou quebrando meus valores, meus princípios para me adequar a um trabalho. Pelo contrário, eu tenho a liberdade de falar aquilo que eu penso, me expressar como eu sou, né? Aquilo que eu acredito. Então a gente pode sim, dentro do espaço de cada um, se analisar, se perceber e entender o que faz sentido para um, para outro e fazer as mudanças que a gente precisa na nossa vida. Então, essa autorresponsabilidade é incrível, né? E faz parte do autoconhecimento. Você precisa se entender enquanto o que você acredita de valor, o que você tem de princípio, como você quer dar norte para a tua vida, aonde você está realmente vai levar, vai suprir as tuas necessidades. Você está bem aonde está? Porque o que eu mais via naquele tempo eram pessoas reclamando o tempo inteiro, nunca estavam satisfeitas com nada. Aí eu pensava, nossa, eu não quero viver nessa vida. Eu não quero viver reclamando o tempo inteiro, reclamando que o material que foi comprado não tá bom, que o espaço aqui não tá bom, né? Eu via só reclamações e não via muitas ações, não via muitas pessoas mudando a sua realidade. E eu pensava, não, não é isso para mim. Eu não me encaixo aqui, né? E aí eu fui fazendo todas essas mudanças. Então, hoje, quem me conhecia há um tempo atrás, sabe o quanto eu tinha de dificuldade para falar, para me expressar, né? Porque eu não me sentia, realmente eu tinha várias crenças de não merecimento, vivia às vezes no vitimismo, porque tudo é energia. Então, se eu me identificava ainda com aqueles espaços, eu também, de alguma forma, estava vibrando, né, na mesma frequência. Então, o momento em que eu fui tomando consciência, e o momento em que eu fui elevando minha vibração, e o momento em que eu fui realmente tomando posse daquilo que eu acreditava e dizendo, não vou abrir mão disso, aí eu fui tomando coragem, eu fui me soltando, eu fui me expressando mais e deixando fluir aquilo que estava dentro de mim e do meu coração, né? E a partir disso, eu me tornar uma pessoa responsável pelas minhas ações e deixar a minha criatividade fluir, né? Então, eu comecei a criar produtos. Hoje eu tenho a linha de spray de ambientes com meditação. Então, eles estão associados à aromaterapia, que fizeram parte da minha vida, faz parte da minha vida, né? Mas teve um momento ali que foi muito essencial. E a meditação também, porque eu acredito muito no estado de presença, né? Eu acho que muitas vezes a gente está no mundo corrido, a gente vai e executa os trabalhos correndo, não se dá conta, não se dá conta que não se cuida, que às vezes não toma água, que não foi no banheiro, né? E eu não queria ficar em trabalho nesse ritmo. Eu não queria ficar num trabalho que eu estava hipnotizada e que quando eu me desse conta, nossa, nem comi, nem fui no banheiro, tô cheia de coisa para fazer, ou levando para casa trabalhos, porque às vezes eu fazia isso. Então, tudo isso, com o estado de presença, a gente se dá conta e a gente para e analisa. Isso está me fazendo bem? É isso que eu quero? A longo prazo, como que vai estar a minha vida daqui 5 anos? Eu vou estar ganhando a mesma coisa? Ou talvez
menos, porque vai ter desvalorizado. Que nem sempre, né? Num concurso público a gente tem aumento. Então, eu comecei a me dar conta de tanta coisa e eu disse, não, isso aí não, né? Quem quer, quem opta por isso, ok, né? Mas não era mais para mim. E aí veio uma vez, eu fui numa palestra que o cara falou, o mentor falou, estabilidade, a palavra é estabilidade, né? Era você se estabilizar na vida. E eu fiquei assim assustada, tipo, foi um momento também de consciência ali. Como assim me estabilizar na vida? Eu não quero me estabilizar na vida. Eu não quero ficar parada. Eu quero evoluir. Eu quero aprender mais, né? Eu quero fazer mais coisas. E se eu ficar aqui, nesse espaço, eu vou parar. Eu vou ficar esperando capacitação no município para eu melhorar? Não, não, eu preciso. A minha essência buscava mais, pedia mais, não queria ficar ali, naquele mesmo, né? Então foram várias questões que foram me fazendo refletir. E aí hoje, com a maternidade, então me trouxe muito mais maturidade, né? Com certeza, muito mais maturidade e fez com que eu olhasse para trás também, todo esse essa minha trajetória dentro do serviço social, a minha especialização em família, esse trabalho, né, com a sociedade em si, e me fez pensar, gente, não adianta eu estar lá fazendo. A gente tinha uma frase que falava assim: ah, se fizer diferença na vida de uma pessoa, já valeu. Se eu fizer aqui nesse grupo, meio que. Ah, eu senti um desânimo às vezes da equipe, sabe? E aí eu olhava e dizia: não, não tá certo. Porque às vezes a gente faz, dá, que existe ainda muito, muito dessas práticas. Tem municípios que ainda, né, ficam só dando cesta básica, só dando agasalho. E o que se faz? Não se muda a consciência. Na outra semana, aquela mesma família tá lá. Naquele outro ano, aquela mesma família tá lá. E aí eu olhava aquilo e eu dizia, gente, não tem resultado. A gente não consegue, de fato, ajudar essas pessoas. Por quê? Porque o problema, a questão, está muito lá atrás, né? Vem da base, vem da família, vem do que elas acreditam, do que elas acreditam sobre elas. Então, eu percebia que o nosso trabalho não despertava consciência. E aí, agora, com a maternidade, eu comecei a pensar: não, eu preciso juntar e fazer esse link, né? Toda essa experiência que eu tinha e também o que eu acredito agora, né? Com a consciência que eu tenho agora, eu entendo que tá lá na base. Sempre tá na base. Não adianta eu só trabalhar com aquele adolescente e não olhar para aquela família, não fazer todo um acompanhamento de consciência, de tomada de consciência. Não adianta só estruturar a casa, dar comida, né? Fazer toda uma organização social ali, se a mentalidade daquela família continua a mesma. Eu não vou mudar a realidade ali, né? A gente vai por um tempo, talvez até haja um esforço daquela família, porque enquanto tiver em acompanhamento, mas quando vê, volta todo aquele ciclo, porque é muito mais profundo. A mudança da pessoa, da base, é muito mais profunda, né? Então, eu pensei, não, vou fazer um trabalho do que eu acredito, que é, sim, trazer consciência, trazer valores, princípios do que esses adultos estão passando para esses novos seres, para essas novas crianças que estão vindo aí, né? Porque o que o adulto de hoje colocar na mente dessas crianças é o que essas crianças vão ser quando adultos. Porque se a gente olhar para nós, a gente é o que nossos pais falaram para nós. Cada família acredita numa coisa. Tem famílias com religiões diferentes,
com linhas de crença sobre dinheiro diferente, né? Sobre o que é prosperidade para um e para outro é diferente. Então, esse adulto, essas famílias precisam refletir, precisam olhar para isso e pensar, gente, o que eu quero? Qual é o caminho que eu estou dando, né? O que eu estou mostrando para essa criança como valor? Qual é a visão de mundo que ela está tendo? Então, isso é uma cura, sim, para os adultos, é uma reflexão, sim, para os adultos, que tem que olhar muitas vezes para o seu passado, para suas feridas, né? E ressignificar, para ver o que está passando para essas futuras gerações e não repetir ciclos. O que é bom, vamos reforçar. E aquilo que não está trazendo resultados bons para a gente, vamos ressignificar, vamos trabalhar isso, né, para que a gente mude, para que a gente não repita um ciclo negativo. E isso, se a gente começar a olhar para as relações familiares, a gente percebe que muitas famílias parecem ter um padrão, né? Ou todas as pessoas daquela família são empreendedoras, ou todas as pessoas daquela família partem para um concurso público, ou tem um certo patamar na questão financeira, né? Chega até uma estrutura e fica ali. Aí quando alguém daquela família começa a despertar, começa a querer fazer diferente, às vezes já fica sendo criticado, mal olhado, né? Não é apoiado. Então, sim, existe essa questão da estrutura de crenças da família. E aí, eu percebia tudo isso na época do serviço social, mas não conseguia trabalhar, né? E principalmente a questão, é um assunto polêmico, mas a questão do programa social do Bolsa Família é um programa, sim, muito bom. Ele sim precisa em alguns momentos, mas ele não muda a consciência das pessoas. E eu tive a experiência, né, de estar muito próxima a isso e perceber que sim, muitas pessoas ficam dependentes e acabam falando: ah, prefiro até receber o valor mensal ali do benefício do que realmente ir em busca do trabalho, né? E hoje, gente, se tu parar para pensar, tu consegue fazer muita coisa com o celular na mão, tu consegue fazer dinheiro, sabe? E aí eu via aquelas pessoas, às vezes, com celulares muito melhores, mas ali, né? Ali, paradas, estagnadas, recebendo o benefício. Ah, daí vinha todo um discurso. Não, mas a assistente social não pode julgar. Como assim? Ele pode ter o que ele quiser. Sim, pode, né? Mas ele também precisa evoluir na vida, ele não pode ficar parado. Ele pode ter o que ele quiser, ele tem que conquistar cada vez mais. Mas como? Esperando vir pronto as coisas, né? Então, não é dar o peixe pronto para as pessoas, é ensinar a pescar também. É ajudar a abrir caminhos, colocar novas oportunidades, novas visões de mundo, né? E as pessoas vão fazendo suas escolhas, vão traçando seus caminhos e tá tudo bem. Só que isso precisa ser trabalhado. E eu não conseguia ver isso, então isso me frustrava muito. Então é isso, né? Um pouquinho da minha história, a minha história do que eu fazia, de como eu atuava, de como eu via o mundo, né? E de como eu me percebia naquele mundo, porque eu fazia parte dele. Então, não é falar mal, não é julgar de quem ainda está lá, né? Mas em algum momento aquilo não fazia mais sentido para mim e eu quis fazer mudanças. E essas mudanças me trouxeram aberturas de outros caminhos, novas pessoas passaram na minha vida, né? Conheci muitas pessoas especiais que fazem parte hoje da minha vida, do meu novo ciclo de amizades. Por quê? Quando a gente também começa a evoluir e mudar a mentalidade, muitas coisas já não. Nem as pessoas que a gente convivia antes, elas não conseguem mais se encaixar. Não fazem mais parte daquele vínculo, né? Porque os assuntos começam a mudar, os interesses começam a mudar, a visão de mundo começa a mudar. Então tu sai
sai um pouco daquele núcleo que tu vivia antes e tu parte para um outro, né? Uma outra visão. E tá tudo bem, a sociedade é assim. Tem vários núcleos, várias frentes, né? E tu tem que ir naquilo que tu acredita, naquilo que faz sentido para você, que não fere os teus valores e os teus princípios. Porque se não tá bom onde você está, você tem que ligar uma luz e olhar, né, para si e ser responsável por fazer as mudanças e não achar que é porque tu não teve oportunidade ou porque as pessoas que estão ali não são boas contigo, né? Sempre somos nós. É aquilo que está dentro de nós que faz a nossa realidade ali fora. E hoje eu tenho convicção para falar isso, né? Eu acredito muito nisso e é isso que eu experiencio todos os dias. Então, daqui para frente, a minha decisão então é sempre falar com o meu coração, falar aquilo que eu acredito, desenvolver esse trabalho e entregar o meu melhor. Talvez tudo aquilo que eu estou falando hoje, daqui 5 anos eu venha aqui e fale diferente de novo. Por quê? Porque eu estou evoluindo. Eu não vou ficar parada, né? Então tem muita visão, muita forma de olhar para a vida que talvez hoje eu não consiga, de fato, alcançar tudo isso. Mas eu estou a caminho, eu estou à disposição, eu estou aberta a novas oportunidades, a novas pessoas, né? A novas formações. E é incrível, porque se eu olhar a trajetória de quase 9 anos que eu fiquei dentro do poder público, eu fiz o que de formação nesse tempo? Formações que a prefeitura me dava e após a especialização em família. Em 2 anos que eu resolvi ser autorresponsável e dizer, não, eu vou pegar minha vida para mim, vou tomar minha vida, né? Eu consegui fazer a formação em aromaterapia, abri a empresa dos produtos, dos spray de ambiente, fiz 2 mudanças de cidade, né? Casei, tive uma bebê, tô gestante de novo, tô finalizando um curso de programação neurolinguística, escrevi um capítulo de um livro que logo vai estar em lançamento, o livro, e também estou lançando nos próximos dias aí um curso, né, de massagem para bebês. Aí eu olho e penso assim, nossa, em 2 anos eu consegui fazer muito mais coisas do que em quase 8, 9 anos aí, sabe? Por quê? Porque eu não tinha visão, eu achava que eu não era capaz, eu não me desenvolvia, né? Então hoje a gente vê quando a gente pega a responsabilidade da nossa vida e a gente percebe que a gente sim pode entregar mais, que a gente sim pode ser cada dia melhor, a gente evolui e a gente produz muito mais. E a gente se sente tão bem com isso, né? De conseguir produzir e pensar, nossa, eu estou contribuindo com as pessoas, de fato. E eu estou fazendo isso porque eu gosto. Eu não estou esperando o final de semana. Eu estou chegando sábado e domingo e eu estou gravando aula, né? Eu estou estudando, eu estou escrevendo meus livros e tá tudo bem. Eu estou feliz assim. Eu lembro de quando eu estava na prefeitura, de ficar assim, essa semana tem feriadão. Ai, coisa mais boa, eu não vou precisar trabalhar. Parecia que o trabalho era uma coisa pesada, era uma coisa ruim. Eu ia por obrigação. E eu achava naquela época que eu amava trabalhar, né? E realmente, eu amava e entregava o meu melhor. Mas eu estava tão nesse ritmo hipnótico de, de vítima, né? De tipo não ser merecedora demais, que realmente, assim, quando dava um feriadão, eu soltava foguete. Nossa, agora eu vou ficar 3, 4 dias em casa. Por quê, né? Então a gente precisa se observar. Se a gente sente isso, tem algo errado.
mas a gente não é ensinado a isso, né? A sociedade não nos conduz para olhar porque o nosso trabalho também é a nossa vida. A gente não separa as coisas. A gente está numa roda da vida. E essa roda da vida tem várias áreas. Então não adianta eu ser bem-sucedido talvez só no trabalho e todas as minhas relações e todas as outras áreas da minha vida estarem perdidas, sem foco, sem atenção, né? Daqui a pouco, eu tenho uma relação muito boa, mas eu sou muito frustrada no meu trabalho. Então, tudo está interligado. E não tem como separar. Porque um dia que tu tá triste, não tem como tu ir pro trabalho e dizer que ou tu vai ser falso e vai ficar disfarçando coisas, ou aquele sentimento ele vai estar contigo, né? E aí, onde está o teu respeito? Quando que você olha para ti e se respeita, né? Então é difícil a gente separar as coisas. A gente é uma pessoa só e precisa olhar pra gente e se respeitar. E quando a gente olha isso, a gente respeita nós mesmos, o nosso corpo, os nossos valores, os nossos princípios. E aí a gente toma a nossa vida. E a gente é responsável por isso. Então hoje eu percebo que eu tô trabalhando quase 24 horas e tá tudo bem. Estou com a Isabela, né? Consigo ficar com ela em casa, consigo dar atenção para ela. Não preciso terceirizar isso. E aí eu não tenho horário para fazer. Eu faço de noite, eu faço de manhã, eu faço no domingo, tá tudo bem. Eu faço porque eu gosto e hoje eu estou entregando isso de coração, né? E se eu puder tocar o coração das pessoas e dizer, hey, olhe para você. Se você reclama do dia que tu vai trabalhar, é porque talvez você não está satisfeito aí. E o que está acontecendo internamente? Aonde tu precisa olhar? O que você está ferindo em você, né? Por que isso está acontecendo? Tem que pensar. E aí vem a responsabilidade de mudar. E muitas pessoas não conseguem, né? A gente precisa, então, ir em busca de terapia, ir em busca do autoconhecimento, saber aquilo que é importante para você, aquilo que faz sentido para você, aquilo que, quando tu olhar para tua vida para frente, daqui 10 anos, como tu quer estar, aonde tu quer estar, com quem tu quer estar, com que nível de vida financeira tu quer estar. Porque não é só falar sobre dinheiro, mas é importante, né? É o que também nos sustenta. Então, será que o que a gente está ganhando hoje, será que a gente não é capaz de fazer muito mais? Né? Só que a gente precisa olhar para a gente e acreditar no nosso potencial. Tô vendo aqui que a Regi... Oi, Regi! A Regi é minha amiga de infância, minha querida. Tá aqui mandando que tem orgulho, mandando que tá em constante evolução. Que legal. A minha mãe também dizendo que tá orgulhosa. Tá orgulhosa pela história que eu tô construindo. E é isso aí. Agora, falando da minha mãe, já que ela tá assistindo, eu tive uma criação muito rígida e ela sabe disso. E isso fazia com que eu tivesse muitos medos também, né? Então, eu tive que, em algum momento, aprender a separar esses papéis, né? E aceitar a minha família, os meus pais, da forma que eles eram, com a educação que eles me deram, e honrar isso, né? E saber que tudo aquilo que eles me deram foi o suficiente. E era aquilo que eles podiam me dar com a consciência que eles tinham, né? Então eu tinha que sair também desse papel de, às vezes, julgar, de às vezes querer dizer que podia ter sido diferente,
e não. E pensar que hoje eu sou adulta. Hoje eu sou responsável e eu posso fazer diferente. Mesmo que eles acreditem em algumas crenças deles, enfim, eu posso fazer diferente. E tá tudo bem. Eu não vou deixar de amar eles, eles não vão deixar de me amar. Esse vínculo não vai quebrar, né? Mas a gente precisa, às vezes, enfrentar muitas coisas que vêm da nossa família. Principalmente a minha mãe e meu pai, que eram concursados, são concursados, foram e se aposentaram dentro de um concurso público. Então, vocês imaginam a visão de duas pessoas que sempre foram concursadas, se aposentaram dentro desse concurso público, olhando para sua filha, tipo, que estava concursada, dizendo: não quero, não é esse espaço que eu quero para mim, eu quero fazer diferente. Imagina, não foi fácil assim para eles aceitar, né? E é um desafio do relacionamento ali da família, de conversar, de se entender, de não julgar, de olhar para eles e dizer: tá tudo bem, eles têm o entendimento deles, essa foi a vida deles, mas eu vou fazer diferente. Eu quero trilhar um outro caminho. E é só assim, no momento em que a gente sai da revolta, daquela criança que fica birrenta, né? Fica ali birrenta, porque meus pais não me apoiam, porque meus pais deviam fazer isso, meus pais deviam me dar aquilo. Teus pais não têm que te dar nada, eles já te deram. Eles já te deram a vida, já te criaram. Agora você é adulto e você tem que ser responsável. Você tem que seguir a tua vida, né? Você tem que construir teu caminho. E pode ser diferente das escolhas que eles fizeram, tá? Então, isso é tu atingir um nível de maturidade. E eu acredito que eu ainda estou em evolução, né? Estou crescendo a cada dia, estou compreendendo um pouco mais da vida a cada dia. Cada experiência, né, que chega é um aprendizado e novos encontros estão acontecendo, muitas coisas novas que eu estou aprendendo que eu não imaginava ter contato. Então, a gente se abre para outras possibilidades. E que bom, né? A gente se sente tão bem quando a gente vê que todo esse processo está trazendo um novo olhar de vida, coisas que talvez tu ficasse naquela realidade, tu não veria, tu não aproveitaria, tu não viveria, né? A Regi também que está interagindo, dizendo que está trabalhando isso, que às vezes dá um medo, e que é isso, que a gente pode fazer um pouquinho diferente. É isso aí, Regi. Sim, dá medo. Dá medo, por quê? Porque a gente tem que sair da zona de conforto. A gente tem que sair daquilo que a gente já conhece. Era muito fácil para mim. Eu a vida inteira vi minha mãe sendo professora concursada, meu pai era motorista da prefeitura concursado. Então, é muito fácil a minha visão de mundo ser: vou continuar num concurso público porque isso é seguro, né? E aí, quando tu resolve fazer diferente, dá medo. Dá medo porque tu não conhece ninguém da tua relação que tá fazendo diferente. Tá todo mundo no concurso, né? As tuas amizades estão no concurso. Então tu pensa: nossa, será que tô ficando louca? Será que eu vou dar certo? Só que se tu ficar só no será, tu nunca vai saber. Então tu tem que pensar no pior cenário. Se tudo der errado, tudo isso der errado, o que vai acontecer? Morrer tu não vai, né? No máximo, talvez tu vai ter que dar uns passos para trás, mas tá tudo bem. Pelo menos você foi, pelo menos você tentou, pelo menos você experienciou e viveu aquilo e soube se aquilo valia para ti ou não. Mas não ficou na dúvida, não ficou na frustração de saber, de ficar pensando: mas e se eu tivesse feito isso?
Mas e se eu tivesse enfrentado aquela decisão, né? Então a gente precisa. A autorresponsabilidade, é essa tecla, assim, que eu sempre vou falar, porque isso que faz a diferença nas tomadas das nossas decisões. É o momento em que a gente olha e diz: não é o outro que está conduzindo a minha vida, sou eu. E os resultados que eu tenho hoje é a partir daquilo que eu acredito e daquilo que eu me torno responsável pelas consequências. Sim, vou colher resultados muito positivos, assim como vai ter as questões para eu resolver no caminho e que também vão trazer novas experiências e que também vão fazer com que eu cresça nesse percurso, né? Então, hoje não consigo me ver diferente, não consigo mais me ver engessada, não consigo me ver mais batendo ponto, chegar lá e botar o dedo na maquininha do ponto e ficar lá cumprindo aquele horário e às vezes ficar olhando um para a cara do outro esperando dar 5 horas para sair. Que produtividade é essa, sabe? Não consigo. Hoje não me importo quanto tempo, quantas horas eu dedico. Mas eu sei que o momento em que eu estou dedicando, eu estou produzindo e estou produzindo de coração, né? E não só por uma obrigação de ir lá bater ponto, uma obrigação de ir lá porque talvez aquele dia nem tem tanta coisa para fazer, mas eu tenho que ir lá, né? E por que isso? Não me trazia satisfação, né? Então eu acho que é isso, é olhar para o nosso dia a dia, perceber aquilo que faz diferença na tua vida, aquilo que você tem como propósito, aquilo que você tem como objetivo, meta e que não vai ferir os teus princípios, os teus valores. Porque isso a gente não pode abrir mão. Mas a gente precisa conhecer quais são eles, né? Então, a gente busque o autoconhecimento, busquem terapias, busquem evoluir, busquem serem melhores a cada dia e não fiquem estabilizados, né? Já que dizem que existe uma estabilidade no concurso público. Então, cuidem para pelo menos não se estabilizar intelectualmente, não se estabilizar emocionalmente, né? Evoluam enquanto consciências. Sempre busquem ser melhores. Aqui, a Regi está dizendo que é verdade. O professor Rafael Albuquerque, que oi, tudo bem? Boa noite. Ele diz que isso que é um propósito. É isso aí, né? A gente precisa encontrar esse propósito, entregar de coração. E aí, não tem hora, não tem lugar, a gente faz. E a gente faz gratuito, né? Então, isso é um momento de tu pensar, o que eu faria gratuito? Também é um momento que tu consegue ter um sinal, pelo menos, do que é que você realmente gostaria de estar fazendo. Se você não fosse remunerado por isso, o que você faria? Eu tenho certeza que eu continuaria falando sobre isso, sobre a vida, sobre consciência, sobre relação, né? Sobre relacionamento, sobre vínculo, sobre afetividade. Então hoje eu vejo que esse é o meu propósito. E é para isso que eu tô aqui. Tudo o que eu fizer vai ser dentro dessa área. Claro, vou montar cursos, vou montar produtos, vou organizar a empresa. Sim, porque a gente precisa sobreviver, né? Mas hoje eu sei que esse trabalho que eu estou desenvolvendo, ele tem um valor que eu nem consigo mensurar. Porque ao mesmo tempo em que eu estou ajudando as pessoas, eu estou ajudando a mim mesma, ao mesmo tempo que eu estou entregando, eu estou aprendendo, tem muita troca acontecendo, né? E que não está envolvido só o dinheiro, não está envolvido só o quanto eu vou ganhar por mês, né? É muito maior. E tem muitas pessoas que talvez não estão preparadas para ter esse entendimento. Eu não estava há nem 4 anos atrás, né? A minha perspectiva de vida era
vou olhar o concurso público que está pagando mais e vou fazer. Porque esse era o caminho que eu visualizava. Eu não conseguia ver diferente. E quando a gente está nesse lugar, também não há espaço para julgamento. É a consciência que se tem quando a gente está naquele espaço. Então, é o momento de cada um, é a busca de cada um, é o caminho de cada um, e a gente pode fazer diferença em cada espaço que a gente estiver, né? Desde que a gente haja com o coração. Pode ser na medicina, pode ser no direito, pode ser no poder público, pode ser empreendendo. A gente só precisa fazer com o coração e realmente entregar aquilo com o melhor que a gente pode, com a energia que realmente a gente está dedicando aquilo com algo maior, com algo de entrega, que é uma criatividade que às vezes vem, que tu se sente tão motivado a ir além do que aquilo que te é proposto. E eu percebia isso no poder público. Eu fazia o básico. Muitas vezes eu fazia o básico, porque não tinha por que entregar mais, né? Não tinha. Eu não percebia que tinha por que entregar mais. Então, a gente fazia o básico, faz lá todo o processo, faz tudo o que precisa no dia a dia, atende as pessoas, mas onde fica a criatividade? Onde fica aquela entrega de coração? Onde fica aquela tua satisfação de tu não esperar que venha 5 horas porque eu tenho que sair, e sim de tu não ver o tempo passar porque tu tá ali focado e gostando daquilo que tu tá fazendo. Eu não sentia isso. Né? Que bom se alguém sente, mas eu não sentia isso. Então, nada é por acaso, e o momento da depressão e desse conflito que eu tive comigo, eu digo que foi um chamado tipo, hey Mari, tu não tá vendo que tu não tá no teu caminho? Tu não tá conseguindo observar? Então nós vamos dar um jeito de parar. Para, né? Vai olhar para tua vida, olha para ti, vê o que tu quer, aonde que tu tá caminhando, com quem tu tá caminhando e faça as mudanças que tu precisa. Tome uma ação. Parece fácil falar e quem tá em depressão diz: "Não, mas não é assim". Gente, a depressão, muitas vezes ela vem como um aviso, aonde tu tá não é legal. O que tu tá fazendo com a tua vida não é legal. Por isso que tu tá aí, nesse espaço. Tu precisa mudar. Claro, às vezes precisa de ferramentas e terapeutas, enfim, acompanhamento. Mas normalmente a gente precisa mudar, né? Mudar o comportamento, sair daquele espaço e fazer diferente. E aquela depressão, aquele estado depressivo vai embora. Né? Eu nunca mais voltei para aquele estado, eu nunca mais tive uma crise de ansiedade. Pânico, então, nunca mais, né? Em alguns momentos eu me sinto triste, me sinto ansiosa, no sentido do dia a dia. Acontece, né? A gente não vai deixar de ter emoção. Mas hoje eu tenho ferramentas que me ajudam a sair muito mais rápido daquilo. E essas ferramentas é que fazem tão parte de mim, que fazem parte hoje de mim e do meu trabalho, né? Então, tudo aquilo que eu vou fazer, eu também já incluo, vou incluindo essas ferramentas e ajudando mais pessoas a tomar consciência. Então, hoje, gente, eu vou encerrar. Ui, quase fechei aqui. Vou encerrar para não me alongar. Em algum outro momento eu posso voltar aqui, vamos conversar novamente. Eu acredito que tem muita coisa para ser falada ainda, né? Hoje eu resolvi falar um pouquinho sobre mim, compartilhar um pouquinho sobre a minha história, que muitas pessoas não sabem e as pessoas que me conheciam antes também não entendem como que uma pessoa lá do serviço social hoje está querendo trabalhar com relação e afetividade e primeira infância, né? E por que que eu estou fazendo todo esse link e o que que aconteceu nesse meio tempo para que eu tomasse esse novo rumo de vida. Então, espero que eu tenha conseguido trazer alguma reflexão aqui para vocês, que
que algo tenha feito sentido para vocês, que tenha tocado o coração e que talvez a minha história possa inspirar outras pessoas a realmente tomar coragem. E ter coragem é o quê? É agir com o coração, né? Então, no momento em que você toma coragem, você dá um passo a mais. Não importa se você tem medo, mas se você age com o coração, você vai encontrar coisas boas. Você vai encontrar muitas coisas boas no teu caminho. Então, acredita em você, porque você é capaz, né? Gratidão, Mari, Regi, obrigada. Obrigada, Regi, que tu ficou aqui. É muito importante, porque olha só, ter o apoio das pessoas que conviveram tanto com a gente, né? Como é importante também. E a Regi, agora falando um pouquinho dela, é uma amiga de infância. Então você percebe o quanto, quando você faz e age como uma pessoa verdadeira, né, nas tuas relações, essas relações elas duram, elas se transformam, porque a visão que a gente tinha na nossa infância é diferente da nossa vida adulta, com certeza. Mas aquele laço, aquele vínculo, ele foi verdadeiro e ele não se apaga, ele não se quebra assim tão fácil, né? Então hoje eu vejo que eu não estou convivendo com as minhas amigas de infância, mas a gente se apoia uma a outra, mesmo à distância, né? Isso é tão importante tu perceber que tu cria laços afetivos muito fortes. E faz parte também do meu propósito, né? Trazer essa consciência das relações e dos vínculos afetivos, o quanto a gente pode fortalecer isso. E se a gente tiver presença, né? Então, gente, muito obrigada a quem ficou aqui até o final. Agradeço de coração. E nas próximas quartas vamos continuar com as lives, tá? Todas as quartas nós vamos ter desse mês também. Então, aguardo vocês. Quartas-feiras, às 20 horas, eu aguardo vocês aqui para mais um bate-papo. E por hoje, muito obrigada e até mais. Boa noite.